Nunca pensei que a dor mais profunda da minha vida viria da pessoa que carreguei por 9 meses em meu ventre. O telefone tocava enquanto eu arrumava as almofadas da sala, aquelas que meu marido Antônio havia escolhido antes de partir deste mundo. A voz do outro lado não parecia mais a do meu Joaquim. Velha idiota! Por que bloqueou os cartões? Ele gritava, as palavras rasgando meu coração como cacos de vidro. Tive que me segurar na mesinha de centro para não cair. Estou indo aí e você vai ver só, ameaçou antes de desligar. O silêncio que se seguiu pesava mais que todos meus 67 anos. Minhas mãos enrugadas tremiam quando coloquei o telefone de volta na base. Levantei os olhos para o porta-retrato na estante. Éramos nós três. Eu, Antônio e o pequeno Joaquim na praia de Torres, seu rostinho sorridente lambuzado de sorvete. Onde estava aquele menino agora? Em seu lugar, um homem de 39 anos consumido pela raiva e pelo vício. Um estranho que usava meu nome para fazer empréstimos, que esgotava minha aposentadoria de bibliotecária em noites de jogo e bebida. A descoberta aconteceu na semana passada. Fui até a agência do Banco Seguro Nacional, aquela na esquina da Praça das Flores, onde sou cliente há 4 décadas. Dona Margarida, a gerente que me conhece desde os tempos em que Antônio era vivo, me chamou para uma conversa reservada. Dona Edinalva, a senhora está ciente destes empréstimos? Perguntou, mostrando a tela do computador. 3 empréstimos consecutivos, todos com minha suposta assinatura. Quase desmaiei ali mesmo. O ar fugindo dos meus pulmões como se alguém tivesse me dado um soco. Voltei para casa no residencial Jardins de Ipanema caminhando como uma sonâmbula. Os vizinhos me cumprimentavam, mas eu mal conseguia responder. Dentro do meu apartamento, comecei a revirar gavetas, procurando extratos, documentos, qualquer coisa que explicasse o sumiço do dinheiro. Foi quando encontrei, escondido entre minhas receitas antigas, um talão de cheques com várias folhas arrancadas. A assinatura não era minha, mas uma imitação grosseira. Meu próprio filho tinha falsificado minha assinatura. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sentada na poltrona preferida de Antônio, chorei até não ter mais lágrimas. As memórias vinham em flashes dolorosos. Joaquim criança pedindo colo após cair da bicicleta. Adolescente recebendo medalhas na escola. Jovem adulto comemorando seu primeiro emprego. Como chegamos a este ponto? Onde eu tinha errado tanto? A verdade é que os sinais estavam lá há anos. Depois que Antônio faleceu de infarto, Joaquim começou a aparecer mais em casa, sempre com pedidos de empréstimos temporários. No começo eram pequenos valores, 200 para o aluguel atrasado, 300 para o conserto do carro. Logo se tornaram 1.000, 2.000 reais, sempre com promessas de devolução que nunca se concretizavam. Minha filha Bianca, que mora em Florianópolis, me alertava por telefone. Mãe, o Joaquim está se aproveitando da senhora. Mas como uma mãe nega ajuda ao próprio filho? Quando emprestei meu cartão pela primeira vez, a justificativa parecia razoável. Ele precisava comprar material escolar para os filhos. Meus netos que mal conheço. O que deveria ser uma compra única, se transformou em uso constante. Os extratos mostravam gastos em bares, casas de apostas, lojas de eletrônicos, mensalidade escolar, nem uma vez. Clarice, minha amiga de décadas que também é viúva, tentou me abrir os olhos durante nossos encontros semanais na casa de chá Recanto. Edinalva, você está sendo explorada, dizia enquanto segurava minhas mãos sobre a mesa de toalha rendada. Eu desviava o olhar, incapaz de admitir a verdade que já sabia no fundo da alma. É fase, Clarice. Ele só está passando por dificuldades. Respondia, repetindo a mentira que contava para mim mesma todas as noites antes de dormir. A gota d'água veio quando recebi uma notificação do banco sobre a possível execução da hipoteca da minha casa. A mesma onde criei meus filhos, onde passei 42 anos ao lado de Antônio. Joaquim havia usado meu nome como garantia para um empréstimo que jamais pagou. O pânico que senti naquele momento foi o estalo que precisava. Não era apenas sobre mim, era sobre meu lar, minhas memórias, minha segurança na velhice. Na manhã seguinte, peguei o ônibus até o centro e fui direto à delegacia do 12º Distrito.
O sargento Maurício Ribeiro, amigo da família desde que Antônio era vivo, me recebeu em sua sala. Contei tudo entre soluços e suspiros. Ele escutou pacientemente, anotando detalhes, ocasionalmente balançando a cabeça em desaprovação. Dona Edinalva, isso é crime, falsificação, estelionato, abuso de pessoa idosa. Seu filho pode pegar alguns anos de cadeia, explicou com a delicadeza de quem sabe que está quebrando um coração de mãe. Saí da delegacia sem registrar queixa, ainda incapaz de denunciar meu próprio sangue, mas algo havia mudado dentro de mim. No caminho para casa, passei no escritório de Leonardo Bueno, advogado que havia cuidado do inventário quando Antônio faleceu. Expliquei minha situação e perguntei quais eram minhas opções. Foi ele quem sugeriu um caminho alternativo à prisão. Uma clínica de reabilitação, um ultimato, uma última chance de recuperar meu filho. No banco, tomei a decisão que jamais pensei que tomaria. Bloqueei todos os meus cartões. A atendente me olhou com uma mistura de pena e admiração. A senhora está fazendo a coisa certa, afirmou enquanto processava meu pedido. No caminho de volta, liguei para Bianca. Filha, preciso que você venha para Porto Alegre o mais rápido possível. É sobre seu irmão. Enquanto arrumava o quarto de hóspedes para Bianca, pensei nas joias guardadas na caixinha de música que Antônio me deu em nosso aniversário de casamento. O conjunto de safiras azuis que combinavam com meus olhos, as pérolas que usei no casamento da Bianca, o anel de diamante que era da minha avó. Nunca imaginei que chegaria o dia em que teria que vender essas preciosidades. Mas se o preço para salvar meu filho fosse abrir mão delas, estava disposta a pagar. Meus pensamentos foram interrompidos pelo toque estridente do telefone. O identificador de chamadas mostrava o número de Joaquim. Respirei fundo e atendi. As ofensas vieram como uma tempestade. Velha inútil, egoísta. Vou te mostrar quem manda. Entre ameaças e xingamentos, ele anunciou que viria até minha casa acertar as contas. Quando desliguei, em vez do medo que esperava sentir, uma estranha calma tomou conta de mim. Era hora de preparar a surpresa que mudaria nossas vidas para sempre. A primeira vez que senti o peso da maternidade foi quando coloquei Joaquim nos braços. Tão pequenino, tão frágil. Seu rostinho vermelho, os olhinhos inchados tentando se acostumar com a claridade do mundo. Naquele instante, jurei protegê-lo de todo o mal. Quem diria que, décadas depois, precisaria proteger-me dele? Minha trajetória como mãe começou tarde. Antônio e eu tentamos por anos até que, aos 28 anos, finalmente recebi a notícia que tanto esperávamos. A gravidez foi tranquila, apesar dos enjoos matinais que persistiram até o 8º mês. Joaquim nasceu numa tarde chuvosa de outubro, pesando 3,4 quilos. 3 anos depois, veio Bianca, completando nossa família. Nossa vida no subúrbio de Porto Alegre era simples, mas feliz. Antônio trabalhava como engenheiro na prefeitura, enquanto eu cuidava da biblioteca municipal, organizando livros, eventos literários, clubes de leitura. Aos finais de semana, íamos todos ao Parque da Redenção, onde as crianças podiam correr livres enquanto nós, sentados num banco à sombra, observávamos sua alegria inocente. Os primeiros sinais de que Joaquim seria diferente surgiram na adolescência. Enquanto Bianca era estudiosa e tranquila, ele parecia estar constantemente insatisfeito. Notas baixas, amizades questionáveis, pequenos furtos em casa, dinheiro do porta-moedas, algumas joias que depois reapareciam misteriosamente. Antônio, com sua disciplina rígida de filho de imigrantes portugueses, tentava corrigi-lo com castigos e longas conversas. Eu, sempre mais branda, acreditava que era apenas uma fase. Ele vai encontrar seu caminho, repetia para meu marido nas madrugadas em que esperávamos nosso filho voltar de alguma festa. Antônio balançava a cabeça, preocupado. Edinalva, você é boa demais. O mundo não é assim. Aos 18 anos, Joaquim abandonou a faculdade de administração no primeiro semestre. Não é para mim, mãe, explicou, enquanto devorava o almoço que eu havia preparado com tanto carinho. Vou trabalhar, ganhar meu dinheiro. O trabalho nunca durava mais que alguns meses. Sempre havia um chefe injusto, um colega invejoso,
Um salário baixo demais para seu talento. Quando Bianca se formou em direito, nos encheu de orgulho. Conseguiu um emprego em um escritório renomado em Florianópolis e logo se mudou. Nas raras vezes em que vinha nos visitar, as discussões com o irmão eram inevitáveis. Você está sugando nossos pais, acusava. Cresci, Bianca. Não é da sua conta, rebatia ele. O coração de Antônio não aguentou tanto estresse. O infarto veio numa manhã comum, enquanto tomávamos café. Num minuto, conversávamos sobre a reforma da cozinha. No outro, ele se contorcia, a mão apertando o peito, os olhos arregalados de dor e surpresa. Corri para o telefone, gritei por socorro. Tentei massagem cardíaca como havia aprendido num curso da biblioteca. Tudo em vão. Quando a ambulância chegou, meu companheiro de 38 anos já tinha partido. O funeral foi um borrão de rostos, abraços, condolências. Bianca ficou comigo por 2 semanas, organizando papéis, cuidando da burocracia, me alimentando quando eu esquecia de comer. Joaquim apareceu no velório, olhos vermelhos, aparentemente devastado. Depois, sumiu por dias, retornando apenas para perguntar sobre o seguro, a pensão, o inventário. O dinheiro vai demorar a sair, explicou Leonardo, o advogado, durante nossa primeira reunião após a morte de Antônio. A senhora tem como se manter enquanto isso? Assenti, enxugando as lágrimas. Meu salário como bibliotecária não era extraordinário, mas tínhamos economizado durante anos. Além disso, havia a casa própria, algumas aplicações, as joias de família. Vou ficar bem, respondi, sem imaginar que meu próprio filho seria minha ruína financeira. Os pedidos começaram sutilmente. Mãe, estou precisando de um dinheiro para o aluguel. Mãe, o carro quebrou, preciso consertar para trabalhar. Mãe, encontrei um investimento incrível, mas preciso entrar agora. Sempre emergências, sempre urgências, sempre a última vez que precisaria de ajuda. Sentia-me dividida. Por um lado, como negar ajuda ao meu filho? Por outro, as advertências de Bianca e Clarice ecoavam em minha mente. Você está criando um parasita, dizia minha amiga durante nossos chás semanais. Ele precisa aprender a se virar. Antônio não gostaria de ver você assim. Ainda assim eu cedia. Transferia o dinheiro, emprestava o cartão, só desta vez. Assinava como fiadora em contratos que nem lia direito. Meus olhos já não enxergavam como antes. E Joaquim sempre estava com pressa. Confia em mim, mãe. Pedia, com aquele mesmo olhar do menino que queria mais um pedaço de bolo. À noite, sozinha em minha cama de casal agora grande demais, chorava silenciosamente. Sentia falta de Antônio, de sua força, de sua sabedoria prática. O que ele faria nessa situação? Como equilibraria o amor incondicional de pai com a necessidade de impor limites? 2 anos após a morte de meu marido, precisei vender o carro. As economias minguavam e a pensão mal cobria minhas despesas básicas. Joaquim aparecia cada vez menos, exceto quando precisava de algo. Nas raras ocasiões em que vinha jantar, notei marcas em seus braços, olheiras profundas, uma agitação constante que sugeria mais que simples ansiedade. Você está usando drogas? Perguntei numa dessas noites, depois que ele devorou 3 pratos de lasanha. Sua reação foi explosiva. Levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Está me acusando agora? Depois de tudo que faço por você? Recuei, assustada com sua fúria desproporcional. Desculpa, filho. Só estou preocupada. Ele saiu batendo a porta, deixando no ar um cheiro de álcool que eu havia fingido não notar. Na semana seguinte, Joaquim apareceu com 2 homens que me foram apresentados como sócios. Precisava que eu assinasse como avalista para um empréstimo. É para abrir nossa própria empresa, mãe. Finalmente vou me estabilizar. O brilho em seus olhos parecia genuíno, a animação contagiante. Assinei os papéis, ignorando o desconforto que sentia na presença daqueles estranhos que examinavam minha sala como avaliadores de um leilão. A empresa nunca se materializou. Os sócios desapareceram, e com eles, o dinheiro do empréstimo. Joaquim jurou que foi enganado, que investiria até o último centavo para pagar a dívida. Me dá só mais essa chance, mãe. Por favor. Nessa época, comecei a esquecer de pagar algumas contas.
Não por falta de memória. Minha mente ainda funcionava perfeitamente, mas por falta de recursos. Escolhia entre remédios e supermercado, entre a conta de luz e a taxa do condomínio. Vendia pequenos objetos, economizava no que podia. Ainda assim, o dinheiro nunca era suficiente. Foi Antônio Rodrigues, meu vizinho do 402, quem primeiro percebeu minha situação. Viúvo como eu, sempre gentil, oferecendo ajuda para carregar as compras, convidando para um café. Dona Edinalva, me desculpe a intromissão, mas a senhora está com dificuldades financeiras? Perguntou certa tarde, enquanto me acompanhava até meu apartamento. Neguei, claro. O orgulho é a última coisa que perdemos. Mas ele insistiu, delicadamente. Notei que a senhora tem usado os mesmos vestidos, que cancelou a assinatura do jornal, que não vai mais ao salão. Então, as lágrimas vieram, incontroláveis. Ali, no corredor do quarto andar, desabei. Contei sobre Joaquim, sobre os empréstimos, sobre minha incapacidade de dizer não ao meu próprio filho. A senhora precisa procurar ajuda profissional, aconselhou após me servir um chá de camomila em seu apartamento impecavelmente arrumado. Não só para ele, mas para a senhora também. Isso é dependência emocional. Codependência. Deixou comigo o cartão de uma psicóloga, doutora Regina Campos, especialista em relacionamentos familiares disfuncionais. Na semana seguinte, estava em seu consultório, um espaço acolhedor com plantas, quadros abstratos e uma poltrona tão confortável que parecia abraçar-me. Dona Edinalva, o que está acontecendo com a senhora é muito comum, explicou após ouvir meu relato entrecortado por soluços. Mães, especialmente viúvas, tornam-se presas fáceis para filhos com comportamentos abusivos. As sessões semanais com a doutora Regina foram revelando padrões que eu nunca havia percebido. Como sempre compensei a rigidez de Antônio com permissividade excessiva. Como confundia amor com submissão. Como o medo da solidão me fazia aceitar migalhas de atenção de um filho que claramente não me respeitava. A senhora não está ajudando Joaquim permitindo que ele a explore, sentenciou durante nossa quarta sessão. Está alimentando um comportamento destrutivo, para ele e para a senhora. Nos meses que se seguiram, tentei implementar algumas das estratégias sugeridas pela psicóloga. Estabelecer limites, não ceder a chantagens emocionais, exigir comprovação antes de emprestar dinheiro. Mas Joaquim sempre encontrava uma brecha na minha resolução. Um olhar magoado, uma história comovente, uma promessa aparentemente sincera. Paralelamente, por insistência da doutora Regina, comecei a participar de um grupo de apoio para familiares de dependentes químicos na Igreja Nossa Senhora do Amparo. Ali, encontrei outras mães, pais, esposas, todos compartilhando histórias dolorosamente similares à minha. A vergonha inicial por expor problemas familiares deu lugar ao alívio de não estar sozinha. Foi numa dessas reuniões que conheci o pastor Geraldo Machado, um homem de voz calma e olhos compreensivos, que conduzia o grupo com uma mistura perfeita de firmeza e empatia. Amar nem sempre é dar o que a pessoa quer, ensinava. Às vezes é dar o que ela precisa, mesmo que doa. Nesse período, Joaquim começou a aparecer em casa em horários estranhos, sempre agitado, pedindo dinheiro com urgência crescente. Certa madrugada, acordei com barulhos na sala. Encontrei-o remexendo em meus pertences, procurando algo para vender. Quando o confrontei, negou, acusou-me de paranoia, ameaçou nunca mais voltar. Talvez seja melhor assim, respondi, surpreendendo a nós dois com minha firmeza repentina. Ele saiu batendo a porta, deixando para trás o cheiro inconfundível do medo. Não o meu, mas o dele. Na manhã seguinte, notei a falta de várias peças. O porta-retratos de prata que Antônio ganhou na aposentadoria. A cafeteira italiana que compramos em nossa viagem de bodas de prata. O relógio de parede que pertenceu ao meu pai. Pequenos tesouros sentimentais, convertidos em pó branco que destruía meu filho por dentro. Foi então que tomei a decisão de trancar as portas para Joaquim, literalmente. Troquei as fechaduras, instalei um interfone com câmera. Avisei ao porteiro que meu filho só poderia subir com minha autorização expressa. Medidas dolorosas, que nunca imaginei precisar tomar. A resposta veio na forma de ligações incessantes, mensagens alternando entre súplicas e ameaças,
aparições surpresa no portão do condomínio. Algumas vezes, cedi e deixei-o subir. Oferecia comida, roupas limpas, mas não mais dinheiro. Ele recusava minha ajuda condicionada, exigindo apenas o que permitiria sustentar seu vício. A situação chegou ao limite quando recebi uma ligação do hospital. Joaquim havia sido encontrado inconsciente num beco próximo ao Bar do Galo, quase em overdose. Corri para o Hospital São Rafael, coração disparado, imaginando o pior. Quando cheguei, ele já estava consciente, mas longe de estar recuperado. Magro, pálido, com marcas de agulhas nos braços e olhos que não pareciam mais os dele. "Senhora, seu filho precisa de tratamento especializado", explicou o médico plantonista. "Isso não é só uma ressaca. É dependência química grave." Propus a internação. Ofereci pagar pela melhor clínica que pudéssemos encontrar. Joaquim recusou veementemente, assinando termo de responsabilidade e saindo do hospital contra a recomendação médica. "Não sou nenhum drogado. Posso parar quando quiser", bradou, ignorando as evidências em seu próprio corpo. Nas semanas seguintes, evitei atender suas ligações, seguindo orientação da doutora Regina. "A senhora está numa fase crítica agora. Precisa ser forte. Mas uma mãe nunca deixa de ser mãe." Cada toque do telefone era uma agonia. Cada campainha não atendida uma pequena morte. Até que chegou aquele dia fatídico no banco. A descoberta dos empréstimos fraudulentos. A constatação de que não era apenas um filho pedindo ajuda à mãe, mas um criminoso explorando uma idosa. A ficha finalmente caiu, junto com as últimas barreiras que me impediam de ver a verdade nua e crua. Joaquim não mudaria enquanto houvesse alguém para ampará-lo em sua queda. Quando bloqueei os cartões, sabia que estava desencadeando uma tempestade, mas não imaginava que seria tão imediata e violenta. O telefonema furioso veio menos de 2 horas depois, enquanto eu ainda digeria minha recém-descoberta coragem. "Velha idiota! Por que bloqueou os cartões? Vou aí e você vai ver só." As ameaças, que antes me paralisariam de medo, agora acendiam uma determinação que nem eu sabia possuir. Era hora de preparar minha última cartada como mãe. Não mais a mãe permissiva que alimentava o monstro da dependência, mas a mãe que estava disposta a perder o filho para tentar salvá-lo. Liguei para Bianca, para o sargento Maurício, para o advogado Leonardo. Expliquei meu plano, pedi ajuda, organizei cada detalhe daquilo que seria o ponto de virada em nossas vidas. Enquanto aguardava a chegada de Joaquim, olhei mais uma vez para a fotografia do menino sorridente na praia. "Vou trazer você de volta", prometi em silêncio. "Ou pelo menos vou tentar, com todas as minhas forças." O primeiro sinal de que algo muito grave estava acontecendo surgiu numa manhã de terça-feira. Eu havia marcado um horário com Dona Margarida, gerente do banco, para entender por que minha conta estava constantemente no vermelho, apesar de eu controlar minhas despesas com o rigor de quem viveu a inflação dos anos 80. Cheguei cedo, como de costume. A agência acabara de abrir. O cheiro de café fresco misturado ao aroma de papel e produtos de limpeza. Margarida já estava me esperando, com uma pasta azul sobre a mesa e uma expressão que mesclava preocupação e constrangimento. "Dona Edinalva, antes de começarmos, preciso confirmar. A senhora autorizou estes saques?" perguntou, virando a tela do computador para que eu pudesse ver. A lista de transações era interminável. Retiradas de valores cada vez maiores, transferências para contas desconhecidas, pagamentos de boletos que eu jamais havia visto. "Claro que não", respondi, sentindo um frio na barriga. "De onde veio tudo isso?" Foi então que ela abriu a pasta azul e tirou os documentos. Contratos de empréstimo, 3 deles, todos com minha assinatura no rodapé. Peguei os papéis com mãos trêmulas. À primeira vista, parecia mesmo minha letra. Mas observando melhor, notei pequenas diferenças. O traço mais forte nos E, o ponto do I, ligeiramente deslocado. Falsificações, feitas por alguém que conhecia bem minha caligrafia. "Estamos falando de fraude, Dona Edinalva", Margarida disse com delicadeza. "A senhora tem ideia de quem poderia ter feito isso?" Claro que eu sabia. Só havia uma pessoa com acesso aos meus documentos, que conhecia minha assinatura, que sabia onde guardava meus talões de cheque.
Mas admitir em voz alta que meu próprio filho havia me roubado era como arrancar um pedaço da minha carne. Preciso investigar, respondi vagamente. Quanto devo ao banco? Os números que Margarida apresentou foram como golpes. R$ 96 mil em empréstimos não autorizados, mais 28 mil em saques e transferências dos últimos meses. Quase 30 mil em juros acumulados por atrasos. Uma soma que, na minha condição de aposentada, jamais conseguiria pagar. O banco está considerando executar a hipoteca da sua casa, ela explicou, com a voz carregada de pesar. Sinto muito, dona Edinalva, mas são as normas quando há inadimplência deste porte. Minha casa? Balbuciei incrédula. Mas é tudo o que tenho? Eu sei. Ela segurou minhas mãos por cima da mesa, quebrando momentaneamente o protocolo profissional. Por isso, chamei a senhora com urgência. Ainda temos algumas semanas para resolver isso antes que o processo de execução comece formalmente. Saí do banco em estado de choque. O dia estava claro, ensolarado, com aquela brisa típica das manhãs porto-alegrenses, mas para mim poderia estar caindo o dilúvio que eu não notaria diferença. Caminhei sem rumo pelas ruas do centro, tentando absorver o impacto da notícia. O apartamento onde vivi por 4 décadas, onde Antônio e eu criamos nossos filhos, onde guardávamos recordações de uma vida inteira, prestes a ser tomado por causa da traição do meu próprio filho. Sem perceber, meus passos me levaram até o mercado público. Entrei, mais por inércia que por decisão consciente. O burburinho das bancas, o colorido das frutas, o cheiro de especiarias, tudo parecia irreal, como se eu estivesse observando através de um vidro embaçado. "A senhora está bem?" perguntou uma vendedora, notando meu semblante pálido. "Quer um copo d'água?" Agradeci e aceitei a água, sentando-me num banquinho próximo à sua banca de ervas. Tentei organizar meus pensamentos, definir próximos passos. Uma senhora de 67 anos, sozinha, descobrindo que está à beira da ruína financeira por causa do filho que jurou proteger. "Isso é bobagem", disse uma voz em minha mente. "Vá para casa, tome um chá, acalme-se. Joaquim vai explicar tudo, vai encontrar uma solução." Mas outra voz, mais forte, mais clara, me alertava. "Não há explicação, não há desculpa. Ele te roubou, falsificou documentos, está colocando seu teto em risco." Levantei-me subitamente, agradeci mais uma vez a vendedora e segui com determinação renovada. Não para casa, mas para a delegacia do 12º Distrito, onde trabalhava Maurício Ribeiro, amigo de meu falecido marido. O prédio da delegacia era antigo, com paredes descascadas e um ar de burocracia e cansaço. Na recepção, uma jovem policial digitava algo com evidente tédio. Quando perguntei pelo sargento Maurício, ela apontou para um corredor sem nem levantar os olhos. Encontrei-o em sua sala, organizando papéis. Ao me ver, levantou-se imediatamente. Maurício conhecia nossa família há anos. Jogava futebol com Antônio aos domingos, compareceu ao casamento de Bianca, frequentava nossos churrascos de fim de ano. "Dona Edinalva, que surpresa boa! Aqui devo a honra." Tentei falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez de explicar, desabei em lágrimas. Maurício rapidamente fechou a porta da sala, ofereceu-me um lenço e esperou pacientemente que eu recuperasse a compostura. Quando finalmente consegui narrar a situação, sua expressão foi se transformando. O sorriso acolhedor deu lugar à seriedade profissional, os olhos revelando uma indignação crescente. "Dona Edinalva, vou ser direto com a senhora", disse ele após eu terminar meu relato. "Isso que Joaquim fez é crime, e dos graves: falsificação documental, estelionato, apropriação indébita, abuso contra a pessoa idosa. Estamos falando de uma pena considerável." A palavra pena caiu como uma bomba. Meu filho, na cadeia? Por mais errado que estivesse, por mais que merecesse uma lição, a ideia de vê-lo atrás das grades era insuportável. "Não quero processá-lo", falei, enxugando as lágrimas. "Só quero que ele pare, que busque ajuda, que devolva o que pegou." Maurício suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Entendo seu sentimento, mas preciso alertar. Sem consequências reais, dificilmente ele vai mudar.
A senhora não é a primeira mãe que vejo nesta situação. Sem um choque de realidade, o comportamento tende a se agravar. Saí da delegacia com mais perguntas que respostas. Maurício havia me orientado a procurar um advogado especializado em direito de família, sugerindo inclusive o nome de alguns colegas seus que trabalhavam com mediação familiar. Também me aconselhou a reunir provas, extratos, documentos falsificados, testemunhas, caso decidisse seguir por vias legais. E Dona Edinalva acrescentou, enquanto me acompanhava até a porta: tranque seus documentos. Troque as fechaduras de casa se for preciso. Pessoas em desespero por drogas fazem coisas que jamais imaginaríamos. As palavras de Maurício ecoaram em minha mente durante todo o caminho até o escritório de Leonardo Bueno. Não havia marcado hora, mas a secretária, vendo meu estado, conseguiu encaixar-me entre dois compromissos. Leonardo havia cuidado do inventário quando Antônio faleceu. Conhecia nossa situação financeira, os bens, as dívidas, tudo. Ouviu atentamente enquanto eu relatava as descobertas do dia, ocasionalmente fazendo anotações numa caderneta de capa preta. Dona Edinalva, legalmente falando, a senhora tem duas opções. Explicou após eu concluir. Pode denunciar formalmente, o que significa que seu filho responderá criminalmente pelos atos. Ou pode buscar uma solução extrajudicial através de acordos de restituição e compromissos de tratamento. E qual a senhora recomenda? Ele ajustou os óculos, escolhendo as palavras com cuidado. Como seu advogado, devo dizer que a denúncia formal protegeria melhor seus interesses. Como alguém que conhece sua família há anos, entendo sua relutância em ver seu filho processado. Discutimos alternativas por quase uma hora. A possibilidade de uma internação involuntária, os programas de recuperação para dependentes químicos, as formas de pressão legal sem necessariamente iniciar um processo criminal. Há uma terceira via, disse Leonardo, quando já estávamos concluindo. Um ultimato formal, com testemunhas, onde o jovem Joaquim seria confrontado com duas alternativas claras: ou aceita tratamento e inicia restituição gradual dos valores, ou enfrentará processo criminal completo. Uma intervenção, murmurei, lembrando do termo que ouvira no grupo de apoio da igreja. Exatamente. Não posso garantir que funcionará, mas já vi casos semelhantes onde o dependente, confrontado com a realidade legal de seus atos e com a firmeza da família, optou pelo caminho da recuperação. Quando saí do escritório de Leonardo, o sol já estava baixo no horizonte, tingindo o céu de Porto Alegre com tons alaranjados. Liguei para Bianca diretamente do orelhão da esquina, sem coragem de usar meu celular que Joaquim poderia rastrear pelas ligações anteriores. Minha filha a atendeu no segundo toque, sua voz sempre prática, sempre direta. Mãe, aconteceu algo? Contei tudo, desde a visita ao banco até as conversas com Maurício e Leonardo. Ela ouviu em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas pontuais, claramente reunindo informações para formar um quadro completo. Estou pegando o próximo voo para Porto Alegre, declarou quando terminei. Chegarei amanhã pela manhã. Não faça nada até lá. E mãe, por favor, tranque as portas. Não deixe Joaquim entrar se ele aparecer. Bianca, ele é seu irmão. Não, mãe. Sua voz era firme, quase dura. Neste momento, ele é um homem doente que está destruindo você e a si mesmo. Precisamos ser fortes por ele, mesmo que isso signifique confrontá-lo. Após desligar, caminhei lentamente até o ponto de ônibus. A cidade começava a acender suas luzes, pessoas apressadas voltando para casa após um dia de trabalho. Vidas normais, cotidianos intactos. Como eu invejava essa normalidade perdida. Em casa, a primeira coisa que fiz foi verificar se Joaquim havia passado por lá. Tudo parecia no lugar, mas meu instinto materno gritava que algo estava errado. Foi quando notei a gaveta da escrivaninha levemente aberta. Ali guardava documentos importantes, incluindo a escritura do apartamento. Com o coração acelerado, abri a gaveta por completo. A pasta com os documentos continuava lá, mas ao verificar seu conteúdo, descobri que a segunda via da escritura havia desaparecido. Não era a original, felizmente. Esta estava guardada em um cofre no banco.
mas era uma cópia autenticada em cartório, teoricamente com valor legal. O pânico me tomou por completo. Joaquim não estava apenas roubando dinheiro ou objetos vendáveis. Estava tentando se apossar da própria casa onde crescera. Liguei imediatamente para Leonardo, relatando o novo desenvolvimento. Fique tranquila, dona Edinalva. Ele tentou me acalmar. Uma cópia isolada não permite transferência de propriedade, mas é mais uma evidência da gravidade da situação. A senhora precisa agir rapidamente. Seguindo seu conselho e o de Bianca, chamei um chaveiro de emergência. Em menos de 1 hora, todas as fechaduras estavam trocadas. Paguei um adicional para que instalasse também uma corrente interna de segurança. O homem, percebendo meu medo, trabalhou em silêncio respeitoso, apenas perguntando o essencial. Quando ele saiu, por volta das 9 da noite, liguei para meu vizinho Antônio Rodrigues. Expliquei brevemente a situação, omitindo os detalhes mais dolorosos, e perguntei se ele poderia ficar atento a qualquer movimentação estranha no corredor. Claro, dona Edinalva, respondeu prontamente. Se precisar de qualquer coisa, é só bater na parede. Nossos quartos são paredes meias. Eu ouço na hora. A noite foi longa e insone. Cada barulho do prédio, cada carro que passava na rua, cada rangido natural da estrutura me sobressaltava. Mantive as luzes apagadas, exceto por um pequeno abajur no quarto e uma faca de cozinha na mesa de cabeceira. Não para usar, Deus me livre, mas para sentir alguma segurança. De madrugada, o telefone tocou. Atendi com o coração na garganta. Mãe? Era Joaquim. A voz arrastada, claramente alterado por alguma substância. Preciso de dinheiro. É urgente. Filho, não tenho mais nada para dar, respondi, tentando manter a firmeza na voz. O banco está prestes a tomar nossa casa por causa dos empréstimos que você fez no meu nome. Mentira! Ele gritou, fazendo-me afastar o telefone do ouvido. Você sempre foi mão fechada. Sempre preferiu a Bianca. O pai estaria decepcionado com você. A menção a Antônio acendeu algo em mim. Não raiva, mas uma clareza cristalina. Seu pai estaria destroçado em ver o que você se tornou, Joaquim. E eu também estou. Não tenho mais dinheiro. Não tenho mais cartões para você usar. Não tenho mais joias para vender. Você sugou tudo. Vou aí agora. Ele ameaçou. E você vai me dar o que eu preciso, de um jeito ou de outro. As fechaduras foram trocadas, informei, surpreendendo a mim mesma com minha calma. E a polícia está avisada. Não faça algo que vá se arrepender depois, filho. Ele desligou com um palavrão, deixando-me a ouvir o tom de linha morta. Minhas mãos tremiam ao colocar o telefone no gancho, mas minha resolução estava formada. Aquela ligação confirmou o que eu já sabia, mas relutava em aceitar. Meu filho, meu Joaquim, havia se tornado um perigo. Para mim, para si mesmo, para qualquer um em seu caminho. Passei o restante da noite reunindo tudo o que precisaria para os próximos dias. Documentos bancários, extratos, boletins médicos das vezes em que Joaquim havia sido internado por intoxicação, as anotações de minhas sessões com a psicóloga, evidências de um descenso gradual ao abismo. Quando o sol nasceu, eu já estava pronta. Havia chorado todas as lágrimas, processado o luto pela relação mãe-filho que conhecera e emergido como uma mulher diferente. Não mais a viúva frágil e manipulável, mas uma sobrevivente decidida a salvar o que restava de sua família, inclusive o filho que parecia determinado a se destruir. Bianca chegou antes do horário previsto, pegando um táxi direto do aeroporto. Ao me ver, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, você está tão magra. Nos abraçamos longamente, buscando na presença uma da outra a força que precisaríamos para o que estava por vir. Quando nos separamos, notei que ela havia trazido apenas uma mochila. Viagem rápida? Perguntei. Não, respondeu, determinada. Trouxe só o essencial, porque pretendo ficar o tempo que for necessário. Meu chefe entendeu a situação. Posso trabalhar remotamente por algumas semanas. Enquanto preparava um café reforçado para nós, Bianca ligou para Leonardo, confirmando os detalhes da reunião que aconteceria no dia seguinte. Também falou com Maurício, atualizando-o sobre a ameaça noturna de Joaquim e pedindo patrulhamento adicional na área.
Precisamos de um plano B, caso ele não aceite o tratamento, disse minha filha, depois de desligar. Já falei com uma clínica em Canoas. Eles têm um programa específico para casos como o do Joaquim, com desintoxicação assistida e terapia intensiva. E como vamos pagar por isso? Perguntei. A preocupação financeira nunca longe da mente. Bianca pegou minha mão sobre a mesa, seus olhos fixos nos meus. Vendi meu carro, mãe. E peguei um empréstimo no banco. Vai dar para cobrir 3 meses de internação, que é o período inicial recomendado. Fiquei sem palavras. Minha filha, sempre independente, sempre construindo sua própria vida longe dos problemas familiares, havia vendido seu bem mais precioso para salvar o irmão que tantas vezes a magoou. Não chore, mãe, pediu, vendo as lágrimas que eu não conseguia conter. É um investimento no futuro do Joaquim, e no seu também. Não posso deixar que ele destrua vocês dois. O resto daquele dia foi dedicado a finalizar os preparativos para o confronto que se aproximava. Bianca insistiu que eu ligasse para Joaquim, convidando-o para um almoço no dia seguinte. Diga que quer resolver tudo, que tem uma proposta para ajudá-lo. Não mencione a intervenção, nem que outras pessoas estarão presentes. Hesitei, temendo outra explosão, mas ela tinha razão. Precisávamos trazê-lo até nós em um estado menos defensivo. Disquei o número, ensaiando mentalmente o que diria. O número chamado encontra-se temporariamente desligado ou fora da área de cobertura. Tentei mais vezes ao longo do dia, sempre recebendo a mesma mensagem. Ou Joaquim havia desligado o celular propositalmente, ou estava sem bateria, comum quando passava dias sem voltar para casa. Vamos tentar os locais que ele frequenta, sugeriu Bianca. O Bar do Galo, a praça perto da rodoviária, aquela lan house na Cidade Baixa. Passei o resto do dia telefonando para estes lugares, deixando recados, descrevendo meu filho. Algumas pessoas reconheceram a descrição, mas ninguém sabia informar seu paradeiro atual. À noite, exaustas, pedimos uma pizza e comemos em silêncio na sala. A televisão ligada proporcionava um ruído de fundo reconfortante, criando a ilusão de normalidade em uma situação tudo menos normal. Vai dar certo, mãe, Bianca disse de repente, como se lendo meus pensamentos sombrios. De um jeito ou de outro, vamos resolver isso. Assenti, querendo compartilhar seu otimismo. Mas uma parte de mim sabia que o caminho seria muito mais difícil e doloroso do que qualquer um de nós poderia imaginar. Uma coisa, porém, era certa. Eu não estava mais sozinha nesta batalha. E isso, por si só, já me dava esperança. A manhã chegou com uma claridade dourada que parecia zombar da escuridão que vivíamos. Acordei antes do despertador tocar, após uma noite entrecortada por pesadelos onde Joaquim aparecia cada vez mais distante, cada vez mais irreconhecível. Encontrei Bianca já na cozinha, preparando café. Vestia roupas formais, um blazer cinza sobre uma blusa branca, calça social preta, como se fosse para uma reunião de negócios, não para um encontro que poderia despedaçar definitivamente o que restava da nossa família. Bom dia, mãe, disse, servindo uma xícara fumegante. Dormiu bem? O suficiente, menti, tentando não transmitir a ansiedade que corroía meu estômago. Alguma notícia dele? Ela balançou a cabeça negativamente. Tentei mais algumas vezes. Telefone continua desligado. Mas o sargento Maurício ligou há pouco. Um colega dele viu Joaquim ontem à noite, perto do terminal rodoviário. Parecia agitado, discutindo com alguém. Suspirei, imaginando que tipo de encrenca ele estaria arrumando agora. Traficantes? Agiotas? As possibilidades eram todas igualmente aterradoras. O importante é que estamos preparadas, continuou Bianca, abrindo sua pasta de documentos. Leonardo já está a caminho. Deve chegar em 1 hora. E a doutora? Regina concordou em participar também para dar o suporte psicológico necessário. A intervenção que havíamos planejado seria em meu apartamento, território neutro, segundo a psicóloga, mas também um lugar carregado de memórias familiares que poderiam atingir Joaquim emocionalmente. Leonardo chegou pontualmente às 9, trazendo os documentos necessários. Uma pasta com os registros dos empréstimos fraudulentos, outra com os termos para internação voluntária na clínica de reabilitação e uma terceira, mais fina,
contendo a denúncia criminal pronta para ser registrada, caso a intervenção falhasse. Esta é nossa última alternativa, explicou, apontando para a terceira pasta. Só usaremos se todas as outras abordagens falharem. Organizamos a sala para o encontro. A mesa de centro foi afastada, criando um círculo com o sofá e algumas cadeiras trazidas da cozinha. Sobre o aparador, fotos de família. Joaquim criança no colo do pai, adolescente na formatura do ensino médio, jovem adulto no aniversário de 30 anos de casamento meu e de Antônio. Lembranças visuais de tempos melhores, que esperávamos pudessem despertar algum sentimento positivo. Às 10 horas, chegou a doutora Regina. Mulher de meia idade, cabelos castanhos curtos e olhar compassivo, emanava uma calma que contrastava com a tensão palpável no ambiente. Cumprimentou-me com um abraço demorado. Depois apertou as mãos de Bianca e Leonardo. Dona Edinalva, vamos revisar o protocolo mais uma vez, sugeriu, sentando-se ao meu lado no sofá. Quando Joaquim chegar, é importante que a senhora mantenha a calma. Deixe que eu inicie a conversa, explicando por que estamos todos aqui. Depois, cada um terá sua vez de falar. Primeiro a senhora, depois Bianca. Por último, o doutor Leonardo com as questões legais. Tudo sem interrupções, sem acusações, apenas apresentando fatos e sentimentos. Assenti, mentalmente ensaiando o que diria. Durante as últimas 24 horas, havia escrito e reescrito meu discurso dezenas de vezes, oscilando entre demonstrações de amor incondicional e ultimatos rígidos. A doutora Regina me ajudou a encontrar um equilíbrio, expressar meu amor de mãe, mas também estabelecer limites claros e inegociáveis. Às 11 horas, o sargento Maurício chegou, não fardado, vestindo roupas civis para não intimidar Joaquim logo de cara. Conseguimos localizá-lo, informou assim que entrou. Está num fliperama na Avenida Ipiranga. Mandei um colega ficar de olho discretamente. Assim que ele sair de lá, o oficial vai abordá-lo, dizer que eu preciso falar com ele aqui na casa da senhora. Não mencionará a intervenção. Ele vai vir? Perguntei, duvidando que meu filho aceitaria tão facilmente. Acredito que sim, respondeu Maurício com um meio sorriso. Meu colega tem instruções para ser persuasivo. Esperamos. Os minutos se arrastavam como horas. Cada som no corredor do prédio fazia meu coração disparar. Cada toque de telefone era atendido com expectativa angustiada. O almoço que Bianca encomendou de um restaurante próximo esfriou, intocado, sobre a mesa da cozinha. Às 2 da tarde, quando o nervosismo já dava lugar ao desânimo, a campainha finalmente tocou. Pelo olho mágico, vi Joaquim acompanhado por um homem alto, de aparência séria, que deduzi ser o colega de Maurício. Lembre-se, mãe, sussurrou Bianca, apertando minha mão. Firmeza e amor, não ceda às manipulações dele. Abri a porta, sentindo como se estivesse movendo uma montanha apenas com a força de minha vontade. Ali estava meu filho, magro demais, olheiras profundas, pele amarelada, o cabelo outrora brilhante agora opaco e mal cuidado. Mas o pior eram seus olhos, vazios, desconfiados, com pupilas dilatadas que denunciavam seu estado alterado. Que palhaçada é essa? Foram suas primeiras palavras ao ver o oficial ao seu lado. Me disseram que o Maurício queria falar comigo sobre uma oportunidade de trabalho. Por favor, entre, Joaquim, falei, mantendo a voz firme apesar do tremor interno. Temos assuntos importantes para discutir. Ele hesitou na soleira, olhando por sobre meu ombro e detectando a presença de outras pessoas na sala. Por um momento, pensei que sairia correndo, mas então o policial colocou uma mão em seu ombro. Não de forma ameaçadora, mas inequivocamente desencorajando uma fuga. Tá bom, murmurou, entrando relutantemente. Mas não tenho muito tempo. Quando chegou à sala e viu todos reunidos, Bianca, Maurício, Leonardo, a doutora Regina, estacou. Seu rosto oscilou entre surpresa, raiva e algo que pareceu medo. Que merda é essa? Uma emboscada? É uma intervenção, Joaquim, explicou a doutora Regina, levantando-se e indicando uma cadeira vazia no centro do círculo. Sua família está muito preocupada com você e precisa discutir alguns assuntos sérios. Por favor, sente-se e ouça o que eles têm a dizer. Não preciso ouvir nada, retrucou,
virando-se para sair. Mas Maurício já estava estrategicamente posicionado próximo à porta. Braços cruzados, expressão determinada. Filho, chamei, usando toda a força emocional que consegui reunir. Por favor, é a última coisa que te peço como mãe. Sente-se e escute. Depois, se quiser ir embora, ninguém vai impedir. Algo em minha voz, talvez a nota de desespero final, talvez a menção ao nosso vínculo maternal, pareceu atingi-lo. Com um suspiro exasperado, jogou-se na cadeira designada, braços cruzados, perna balançando nervosamente. A doutora Regina iniciou o processo, explicando calmamente o propósito daquele encontro. Não era um tribunal, nem uma punição, mas uma tentativa final de ajudar alguém que estava em queda livre. Depois, conforme combinado, foi minha vez de falar. Levantei-me, pernas trêmulas, segurando um papel onde havia anotado tópicos para não me perder na emoção. Mas quando abri a boca, as palavras ensaiadas deram lugar a outras, vindas diretamente do coração dilacerado. Joaquim, eu te carreguei por 9 meses. Senti seus primeiros movimentos dentro de mim. Vi seu primeiro sorriso, ouvi sua primeira palavra, segurei sua mão nos primeiros passos. Troquei suas fraldas, sequei suas lágrimas, vibrei com suas conquistas. Minha voz falhou, mas continuei. Por 39 anos, fui sua mãe, e continuarei sendo até meu último suspiro. Mas não posso mais ser cúmplice da sua autodestruição. Ele mantinha o olhar fixo no chão, recusando-se a estabelecer contato visual. Os empréstimos que você fez em meu nome estão prestes a custar nossa casa. O dinheiro que você sacou da minha conta era para meus remédios, para minha sobrevivência. As joias que você pegou para vender eram lembranças do seu pai, da minha mãe, da nossa história familiar. Um músculo se contraiu em seu maxilar, único sinal de que minhas palavras o atingiam. Mas pior que tudo isso, filho, é ver você se transformar em alguém que não reconheço mais. Alguém capaz de ameaçar a própria mãe. Alguém consumido por um vício que está devorando não só seu corpo, mas sua alma. Finalmente ele levantou os olhos. Não para mim, mas para um ponto qualquer na parede oposta. Suas mãos, notei, tremiam levemente. Antônio e eu te demos tudo o que podíamos. Amor, educação, valores. Onde erramos, Joaquim? Em que momento perdemos você para as drogas? Não é sobre vocês, ele murmurou, quase inaudível. Nunca foi. Então me explica, pedi, lutando contra as lágrimas. Porque não entendo como chegamos aqui. Silêncio. Um silêncio denso, carregado de décadas de palavras não ditas, de sentimentos reprimidos, de verdades evitadas. Estou cansada, filho. Cansada de mentir para os vizinhos sobre seus problemas temporários. Cansada de acordar no meio da noite, temendo que o telefone traga a notícia de que você foi encontrado morto em algum beco. Cansada de chorar sozinha no quarto que era do seu pai, pedindo forças para continuar. Pela primeira vez, percebi uma umidade em seus olhos. Não chegavam a ser lágrimas, mas havia uma emoção genuína lutando para emergir sob a máscara de indiferença. Por isso estamos todos aqui hoje, para te oferecer uma última chance. Não por mim, não pela sua irmã, nem pela memória do seu pai, mas por você mesmo. Sentei-me, exausta emocional e fisicamente. Bianca tomou a palavra em seguida, sua abordagem mais pragmática, detalhando como o comportamento dele havia afetado toda a família. Como ela precisou vender seu carro, pedir demissão de um emprego promissor em Florianópolis, para voltar a Porto Alegre e ajudar a mãe que ele abandonou à própria sorte. Você acha que é o único que sofre, Joaquim? Perguntou minha filha, a voz fria de quem contém uma fúria primitiva. Mamãe perdeu 10 quilos nos últimos meses, está tomando antidepressivos, teve que vender até a aliança de casamento para pagar contas básicas. E onde você estava? Gastando o dinheiro dela em drogas, álcool e sabe-se lá mais o quê? Joaquim começou a se agitar na cadeira, o corpo demonstrando o desconforto que tentava ocultar no rosto. Eu ia devolver, murmurou. Assim que conseguisse me organizar? Mentira! Bianca elevou a voz. Você vem prometendo isso há anos. Só mais essa vez, mãe. Vou arrumar um emprego, mãe. Vou devolver em dobro, mãe. Você já não engana mais ninguém.
A tensão na sala era palpável. A doutora Regina fez um gesto discreto para Bianca, indicando que moderasse o tom. Minha filha respirou fundo, recompôs-se e continuou, mais controlada. Estamos oferecendo uma saída, Joaquim. Uma chance real de recuperação. 3 meses em uma clínica de reabilitação, com os melhores profissionais, todas as despesas pagas. Depois, acompanhamento contínuo por pelo menos 1 ano. E se eu não quiser? Ele desafiou, cruzando os braços. Foi então que Leonardo interveio, abrindo sua pasta de documentos. Neste caso, Sr. Joaquim, sua mãe infelizmente terá que prosseguir com uma denúncia formal pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato, apropriação indébita, abuso contra idoso e ameaça. O advogado falava em tom profissional, sem emoção aparente. Tenho aqui todos os registros dos empréstimos fraudulentos, dos saques não autorizados, das transferências bancárias. Testemunhas ouviram suas ameaças contra Dona Edinalva. O banco já iniciou uma investigação interna. Joaquim empalideceu visivelmente. A realidade legal de sua situação finalmente penetrando a barreira do vício e da negação. Se seguirmos por via judicial, continuou Leonardo, estamos falando de uma pena que pode chegar a 8 anos de reclusão, considerando todos os agravantes. Vocês não fariam isso. Joaquim olhou diretamente para mim, buscando a confirmação da mãe que sempre o perdoara, sempre cedera às suas manipulações. Faríamos, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Com o coração partido, mas faríamos. Porque assistir você se autodestruir e arrastar outros junto é algo que não suporto mais. O sargento Maurício aproximou-se, sentando na beirada do sofá. Joaquim? Tenho mandados na delegacia que poderiam ser executados agora mesmo. Falsificação é algo que levo a sério. Sua mãe e sua irmã estão te dando uma alternativa à cadeia. Eu, no seu lugar, agarraria essa chance. Meu filho afundou o rosto nas mãos, os ombros começando a tremer. Eram os primeiros sinais da abstinência. O suor na testa, a inquietação crescente, os pequenos espasmos musculares. Ou talvez fosse apenas a realização plena do beco sem saída em que se encontrava. Como sei que não é uma armadilha? Perguntou, a voz abafada pelas mãos. Como sei que não vão me internar e depois me denunciar mesmo assim? A doutora Regina aproximou-se, sentando-se ao lado dele. Joaquim, sou psicóloga há 23 anos, especialista em dependência química. Já vi centenas de casos como o seu. Famílias destruídas pelo vício, pessoas talentosas reduzidas às sombras de si mesmas, mas também vi recuperações milagrosas. Gente que, como você, chegou ao fundo do poço e encontrou forças para subir novamente. Ela fez uma pausa, esperando que ele a encarasse. Sua mãe e sua irmã estão literalmente sacrificando tudo para te dar esta chance. Se quisessem apenas te punir, bastava chamar a polícia diretamente. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Joaquim parecia estar travando uma batalha interna. O vício sussurrando em seu ouvido, a razão tentando emergir do torpor químico, o medo e a vergonha lutando pela dominância. Foi então que me levantei novamente, caminhei até meu quarto e voltei com uma pequena caixa de madeira entalhada. Ajoelhei-me em frente ao meu filho, ignorando a dor nos joelhos artríticos, e coloquei a caixa em suas mãos. Abra, pedi suavemente. Ele obedeceu, revelando o conteúdo. Um conjunto de safiras azuis engastadas em ouro branco, brincos, colar e um delicado bracelete. As joias que Antônio me dera em nosso aniversário de 30 anos, que eu sempre jurei que jamais venderia. São as últimas peças que me restam, expliquei. Guardei-as para vender e pagar o tratamento que você precisa. É tudo que tenho para oferecer, filho. Minha última tentativa de salvar você de si mesmo. As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto abatido de Joaquim. Não eram lágrimas de manipulação, como tantas vezes antes, mas de genuína emoção, vergonha, arrependimento, talvez até gratidão. Seu corpo inteiro sacudia agora, em soluços descontrolados. Desculpa, mãe, ele conseguiu dizer entre soluços. Me desculpa por tudo. Não quero desculpas, filho. Quero que você se salve. Eu não sei se consigo. Já tentei antes, você sabe.
Mas desta vez será diferente, interveio a doutora Regina. Você terá acompanhamento intensivo em regime de internação fechada inicialmente, desintoxicação assistida por médicos, terapia individual e em grupo, atividades ocupacionais. E, principalmente, terá sua família esperando por você. Leonardo abriu a segunda pasta, tirando um contrato. Este é o termo de admissão voluntária na Clínica Recomeço. 3 meses iniciais, renováveis conforme a evolução. Aqui temos também um acordo privado entre você e sua mãe, onde você reconhece os valores devidos e se compromete a iniciar a restituição assim que estiver empregado novamente, após o tratamento. Joaquim olhou os documentos, depois para cada um dos presentes na sala. Parou seu olhar em mim por longos segundos, como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez em anos. Não a mãe a ser explorada, mas a mulher que, mesmo após tudo, ainda acreditava nele o suficiente para dar-lhe uma última chance. E quando teria que ir? Perguntou, a voz baixa, quase infantil em sua vulnerabilidade. Hoje mesmo, respondeu Bianca. O carro da clínica já está a caminho. Você terá 1 hora para arrumar algumas roupas e objetos pessoais. Acompanharemos você até lá. Ele fechou os olhos, respirando profundamente. Quando os reabriu, havia uma fagulha, pequena, trêmula, mas inegavelmente presente, de determinação. Ok, disse simplesmente. Vou tentar, de verdade desta vez. Não consegui conter as lágrimas. Abracei meu filho, sentindo seu corpo frágil e trêmulo contra o meu, aspirando seu cheiro que, sob a camada de suor e negligência, ainda guardava algo do menino que eu ninara décadas atrás. Vai dar certo, filho, murmurei contra seu cabelo. Tem que dar. Ao nos separarmos, notei que todos na sala pareciam emocionados. Até mesmo Maurício, homem acostumado às durezas da vida policial, disfarçava discretamente a umidade em seus olhos. O que aconteceria dali em diante, só o tempo diria. A estrada da recuperação seria longa e cheia de obstáculos. Haveria recaídas, momentos de desespero, talvez até desistências temporárias. Mas naquele momento, sentada ao lado do meu filho que finalmente aceitara ajuda, senti algo que há muito não experimentava. Esperança. Uma esperança frágil, cautelosa, realista. Mas ainda assim, esperança. O combustível que move mães desde o início dos tempos, através das tempestades mais ferozes da vida. A van branca da Clínica Recomeço chegou pontualmente às 5 da tarde. O motorista, um homem de aparência tranquila e gestos precisos, apresentou-se como Renato. Ao seu lado estava Helena, enfermeira especializada em acompanhamento de pacientes em crise de abstinência. Ambos tinham no rosto aquela expressão serena de quem já testemunhou inúmeras vezes o mesmo ciclo de queda e redenção. Senhora Peixoto, viemos buscar Joaquim, disse Renato, estendendo a mão para me cumprimentar. Está tudo preparado para recebê-lo. Engoli em seco, olhando para o corredor que levava ao quarto onde Bianca ajudava Joaquim a arrumar uma pequena mala com o essencial. Algumas roupas, produtos de higiene, 2 livros que eu havia separado, pensando que talvez ele quisesse ler durante a recuperação. Ouvi suas vozes abafadas. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom sugeria uma conversa civilizada, algo que não acontecia entre meus filhos havia anos. Ele está vindo, respondi, convidando-os a entrar. Aceitam um café enquanto esperam? Helena sorriu gentilmente. Não se preocupe, senhora. Sabemos que este momento é difícil. Leva o tempo que for necessário. A sala ainda guardava os vestígios da intervenção. Cadeiras em círculo, copos meio vazios sobre a mesa de centro, lenços de papel amassados no cesto. Leonardo já havia partido, deixando toda a documentação organizada. Maurício permanecia, mais como amigo da família agora do que como autoridade policial. A doutora, Regina, aguardava na cozinha, preparando um chá calmante para Joaquim enfrentar a viagem de quase 1 hora até Canoas, onde ficava a clínica. Como é lá? Perguntei a Helena, tentando preencher o silêncio angustiante com algo além da minha própria ansiedade. Joaquim ficará bem? A Clínica Recomeço fica numa área arborizada, afastada do centro urbano.
explicou ela, sentando-se ao meu lado no sofá. Temos quartos individuais e compartilhados, dependendo do estágio do tratamento. Os primeiros dias são dedicados à desintoxicação. Não vou mentir, senhora, é a fase mais difícil. Mas contamos com equipe médica 24 horas, medicação para aliviar os sintomas e apoio psicológico constante. Assenti, imaginando meu filho passando pelo processo doloroso de libertação das substâncias que haviam sequestrado seu corpo e mente. Queria estar lá, segurar sua mão como fazia quando ele tinha febre alta na infância. Mas sabia que esta era uma batalha que ele precisaria travar sozinho. E depois? Perguntei, a voz falha. Após a desintoxicação física, começa o verdadeiro trabalho de recuperação, continuou Helena. Terapia individual diária, grupos de apoio, atividades ocupacionais, jardinagem, marcenaria, arte-terapia. Também temos palestras educativas sobre dependência química, exercícios físicos orientados, meditação. É um programa holístico que trata mente, corpo e espírito. Renato complementou. O mais importante nesses primeiros meses é restabelecer rotinas saudáveis. Muitos dependentes perderam completamente a noção de horários, de autocuidado, de responsabilidade. Precisamos reconstruir isso do zero. Finalmente, ouvi passos no corredor. Joaquim apareceu, carregando uma mochila surrada. Bianca vinha logo atrás, com uma pequena sacola que continha alguns itens adicionais que ela insistira em comprar. Um caderno novo, canetas coloridas, um casaco mais quente para as noites frias de inverno que se aproximava. Meu filho parecia simultaneamente mais velho e mais jovem, as marcas do vício evidentes em seu rosto abatido, mas um vislumbre do menino que ele fora aparecia em seus olhos agora mais claros, como se parte da névoa que os cobria houvesse se dissipado. "Estou pronto", anunciou, a voz trêmula traindo o medo que tentava esconder sob uma fachada de determinação. Helena levantou-se, aproximando-se dele com aquela mistura perfeita de profissionalismo e compaixão. "Olá, Joaquim. Sou Helena, enfermeira da Clínica Recomeço. Este é Renato, que vai nos conduzir até lá. Gostaria de tomar um chá antes de partirmos?" A doutora Regina preparou algo que vai ajudar na viagem. Ele assentiu, seguindo para a cozinha. Trocamos olhares. Eu, Bianca, Maurício, em silêncio, reconhecendo o momento crucial que vivíamos. Era como se estivéssemos à beira de um precipício, todos segurando as mãos uns dos outros, rezando para que ninguém escorregasse. Na cozinha, a doutora Regina entregou a Joaquim uma caneca fumegante. "É um blend de camomila, passiflora e melissa", explicou. "Vai ajudar a acalmar a ansiedade sem interferir na desintoxicação." Observei meu filho soprando o líquido quente antes de bebericar. Um gesto tão familiar, tão cotidiano, que por um momento me transportou para as manhãs de sua infância, quando preparava chocolate quente nos dias frios de inverno gaúcho. Como chegamos daqueles momentos simples e felizes a este cenário de despedida dolorosa? "Obrigado", ele murmurou, não apenas para a psicóloga, mas para todos nós, seus olhos percorrendo a cozinha onde crescera, como se tentasse memorizar cada detalhe. A despedida foi breve, mais contida do que eu imaginara. Joaquim abraçou Bianca primeiro, um abraço desajeitado, carregado de palavras não ditas, ressentimentos antigos e uma esperança tímida de reconciliação. Depois Maurício, com um aperto de mão que se transformou num abraço rápido e viril. A doutora Regina limitou-se a apertar seu braço gentilmente, lembrando que visitaria a clínica regularmente e acompanharia seu progresso. Então chegou minha vez. Meu filho parou à minha frente, olhos baixos, mãos inquietas. Por um instante, pareceu que ele não sabia o que fazer, como agir. Tomei a iniciativa, puxando-o para meus braços, sentindo seu corpo magro contra o meu, seu cheiro, uma mistura do perfume barato que usava e do chá que acabara de tomar. "Vou tentar, mãe", sussurrou em meu ouvido, apenas para mim. "Juro que desta vez vou tentar de verdade." "Eu sei", respondi, segurando seu rosto entre minhas mãos. "Estarei aqui quando você voltar. Não importa quanto tempo demore." Ele assentiu, uma lágrima solitária escorrendo pela face marcada.
Enxuguei-a com o polegar, como fazia quando ele era pequeno e caía do balanço no parque. Precisamos ir, anunciou Renato gentilmente. Queremos chegar antes do jantar para que Joaquim possa conhecer as instalações com calma. E assim, em questão de minutos, ele partiu. Observei a van branca afastar-se pela rua arborizada do condomínio, carregando meu filho para longe. Não para sempre, eu repetia mentalmente como um mantra, apenas pelo tempo necessário para que ele pudesse se reencontrar. Quando o veículo finalmente desapareceu na esquina, senti minhas pernas fraquejarem. Bianca me amparou, conduzindo-me de volta ao apartamento agora estranhamente silencioso. Maurício e a doutora Regina permaneceram mais algum tempo, ajudando a reorganizar a sala, oferecendo palavras de conforto, lembrando que o caminho seria longo, mas que o primeiro e mais difícil passo já havia sido dado. Quando finalmente ficamos sozinhas, eu e minha filha nos olhamos, exaustas, emocionalmente drenadas, mas também compartilhando um sentimento tênue de alívio. Você acha que ele vai conseguir? Perguntei, permitindo que a dúvida que estivera reprimindo finalmente emergisse. Bianca suspirou, servindo-nos 2 taças do vinho que guardava para ocasiões especiais. Não sei, mãe. Sinceramente não sei. Mas ele parecia diferente hoje. Havia algo genuíno nele. Assente, lembrando do olhar de meu filho ao partir. Um olhar que, apesar do medo, continha uma centelha de resolução que eu não via há muito tempo. Os dias que se seguiram foram um exercício de paciência e adaptação. A ausência de Joaquim era simultaneamente um alívio. Sem telefonemas desesperados pedindo dinheiro, sem visitas surpresa que terminavam com objetos faltando, sem a constante tensão de esperar más notícias e um vazio doloroso. Peguei-me várias vezes olhando para o telefone, esperando que tocasse, ou indo até a porta quando ouvia passos no corredor. Bianca permaneceu comigo por 2 semanas, reorganizando minhas finanças, ajudando a negociar com o banco um acordo para quitar os empréstimos fraudulentos. Graças à intervenção de Leonardo, conseguimos um prazo estendido e juros reduzidos, evitando a execução da hipoteca. Não seria fácil, teria que viver com o orçamento apertado pelos próximos anos. Mas pelo menos não perderia meu lar. Vou precisar voltar para Florianópolis, anunciou minha filha numa manhã, enquanto tomávamos café. Consegui um novo emprego lá, começo na semana que vem. Senti um aperto no coração, mas sabia que era inevitável. Bianca tinha sua própria vida. Não podia ficar indefinidamente cuidando da mãe idosa. Claro, filha. Você já fez muito mais do que eu poderia pedir. Tem certeza que vai ficar bem sozinha, mãe? Posso tentar adiar a data de início, ficar mais algumas semanas? Vou ficar bem, assegurei, cobrindo sua mão com a minha. Tenho a Clarice, o Antônio do 402, o grupo da igreja. E a doutora Regina continua me atendendo semanalmente. Ela assentiu, não totalmente convencida. Vou ligar todos os dias, e volto um final de semana por mês, sem falta. E como estão as notícias dele? Perguntei, ainda incapaz de pronunciar o nome de Joaquim, sem sentir uma pontada de dor misturada à esperança. Bianca sorriu levemente. Falei com a Helena ontem. Ele está na 2ª semana de desintoxicação. Tem sido difícil, como esperado, mas está aguentando firme. Não tentou fugir, nem criou confusões com outros pacientes. A psicóloga da clínica disse que ele está participando ativamente das sessões em grupo. Deixei escapar um suspiro que nem sabia estar segurando. Era cedo demais para comemorar. O caminho seria longo e sinuoso, mas cada pequeno passo na direção certa merecia ser reconhecido. Após a partida de Bianca, estabeleci uma nova rotina. As manhãs eram dedicadas a cuidar do apartamento, fazer compras no mercado local, preparar refeições simples. Às tardes, voltei a frequentar a biblioteca municipal onde trabalhara, não como funcionária, mas como voluntária no programa de leitura para crianças. As noites, antes tão solitárias e angustiantes, agora eram preenchidas com leituras, programas de TV, ocasionalmente um chá com Antônio Rodrigues, meu vizinho que se tornara amigo próximo, e uma vez por semana, religiosamente, visitava a clínica em Canoas. A primeira visita foi a mais difícil.
Joaquim estava visivelmente debilitado pelo processo de desintoxicação, tremores nas mãos, olheiras profundas, pele pálida. Mas havia uma lucidez em seus olhos que eu não via há anos. Conversamos sobre trivialidades: o clima, as refeições da clínica, os outros pacientes. Evitamos temas delicados, ambos conscientes de que era cedo demais para desenterrar feridas antigas. Estão me ensinando marcenaria, contou, um vislumbre de entusiasmo colorindo sua voz. Fiz uma caixinha de madeira. Não é grande coisa, mas é a primeira coisa que construo em vez de destruir em muito tempo. Aquela pequena confissão, tão simples e honesta, trouxe lágrimas aos meus olhos. Meu filho estava literalmente aprendendo a construir novamente. Objetos, habilidades, relacionamentos, sua própria vida. Na semana seguinte, ele me apresentou a Daniel, seu companheiro de quarto, um jovem contador que havia perdido tudo para o vício em cocaína. Os dois formaram uma improvável amizade, unindo-se nas dificuldades compartilhadas e incentivando-se mutuamente nos momentos mais desafiadores. A gente criou um sistema, explicou Joaquim. Quando um está tendo um dia ruim, o outro assume a responsabilidade de manter o foco. Funciona bem. A cada visita, notava pequenas mudanças. O ganho gradual de peso. A pele recuperando um tom mais saudável. O cabelo limpo e penteado. A postura menos encurvada, como se o peso invisível que carregava nos ombros estivesse lentamente diminuindo. No segundo mês, as visitas tornaram-se mais profundas. Começamos a abordar questões difíceis. A morte de Antônio, a adolescência problemática de Joaquim, os anos de manipulação e abuso de confiança. Houve momentos tensos, lágrimas de ambas as partes, até mesmo uma discussão acalorada que terminou com meu filho pedindo desculpas, não com as desculpas vazias de antes, mas com um reconhecimento genuíno da dor que causara. Tenho pensado muito no pai, confessou durante uma dessas conversas, enquanto caminhávamos pelos jardins da clínica, em como ele ficaria desapontado ao me ver assim. Seu pai era um homem que acreditava na redenção, respondi, lembrando do marido que, apesar da rigidez aparente, tinha um coração compassivo. Ele ficaria orgulhoso de ver você lutando para se recuperar. Foi durante o terceiro mês que a verdadeira transformação se tornou evidente. Joaquim havia sido promovido a monitor na oficina de marcenaria, ajudando pacientes recém-chegados. Seu terapeuta, Dr. Marcelo, comentou sobre o progresso notável, sobre como meu filho demonstrava não apenas comprometimento com a própria recuperação, mas também empatia pelos companheiros. Ele tem um dom natural para ouvir, observou o médico durante uma reunião de acompanhamento familiar. Os outros pacientes confiam nele, sentem-se compreendidos sem julgamentos. Na última semana do programa inicial de 3 meses, Joaquim me fez uma proposta que jamais esperaria. Estão me oferecendo um estágio remunerado aqui na clínica, mãe, contou, um brilho de entusiasmo nos olhos agora limpos e claros. Como auxiliar de monitoria nas oficinas e nas rodas de conversa para pacientes iniciantes. Não é muito dinheiro, mas inclui alojamento e alimentação. Mas isso significa que você não voltaria para casa? Perguntei surpresa. Por enquanto não, confirmou. Os médicos acham, e eu concordo, que ainda é cedo para me reintegrar completamente. Preciso de um ambiente controlado por mais algum tempo. Mas não seria como paciente internado. Teria mais liberdade, poderia sair nos fins de semana, talvez até te visitar em casa. Uma mistura de emoções me invadiu. Decepção por não tê-lo de volta, alívio por saber que continuaria em ambiente seguro, orgulho por vê-lo assumindo responsabilidade pela própria recuperação. E tem mais uma coisa, continuou, tirando do bolso um envelope dobrado. Meu primeiro salário como estagiário já está garantido. Quero que ele vá integralmente para começar a pagar o que te devo. Abri o envelope, encontrando um documento formal. Um acordo de restituição, assinado por ele e carimbado pela administração da clínica, comprometendo-se a transferir 30% de todos seus rendimentos futuros para minha conta, até que a dívida fosse quitada. Vai demorar anos até pagar tudo, admitiu.
parecendo genuinamente constrangido. Mas é um começo, e dessa vez é para valer. Dobrei cuidadosamente o documento, guardando-o na bolsa. Não era o dinheiro que importava, jamais foi. Mas o gesto, o compromisso, a disposição de reparar os danos causados. No dia que marcaria oficialmente o fim de seu período como paciente internado e o início como estagiário, organizamos uma pequena celebração. Bianca veio especialmente de Florianópolis, trazendo uma torta de chocolate que sempre fora a favorita de Joaquim na infância. Clarice e Antônio me acompanharam, ansiosos para finalmente conhecer o filho sobre quem tanto ouviram falar nos últimos meses. Maurício apareceu brevemente, apertando a mão de meu filho com visível aprovação. A cerimônia de encerramento do ciclo terapêutico foi simples, mas carregada de significado. Cada paciente concluinte recebia um certificado simbólico e tinha a oportunidade de compartilhar uma reflexão com o grupo. Quando chegou a vez de Joaquim, ele levantou-se, olhou diretamente para mim na plateia e falou com uma clareza que fez meu coração inchar de emoção. Por muito tempo, culpei o mundo pelos meus problemas. Meu pai por ser rígido demais, minha mãe por ceder demais, minha irmã por ser perfeita demais. Culpei amigos que me abandonaram, empregos que me demitiram, uma sociedade que não me entendia. Mas aqui, aprendi a verdade mais difícil e mais libertadora. O único responsável pelas minhas escolhas sou eu mesmo. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Também aprendi que reconhecer essa responsabilidade não significa carregar o peso sozinho. Sou grato à minha mãe, que mesmo após tudo que fiz, nunca desistiu de mim. À minha irmã, que vendeu o próprio carro para me dar esta chance. Aos profissionais desta clínica, que viram algo em mim que nem eu mesmo conseguia enxergar. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto o observava. Não mais o menino que criei, nem o viciado que quase perdi, mas um homem em reconstrução, encontrando seu caminho de volta à luz depois de anos vagando na escuridão. Sei que a jornada está apenas começando, concluiu, que haverá dias difíceis pela frente. Mas hoje escolho a sobriedade, escolho a honestidade, escolho reconstruir o que destruí, um dia de cada vez. Quando a cerimônia terminou e os presentes se dispersaram para um lanche comunitário, Joaquim veio até mim. Sem dizer palavra, retirou do bolso um pequeno objeto e colocou em minhas mãos. A caixinha de madeira que mencionara meses atrás, agora lindamente polida e decorada com pequenas incrustações de madeiras diferentes, formando um padrão geométrico na tampa. Abri a caixa, encontrando dentro dela um bilhete manuscrito, para guardar suas joias quando puder comprá-las de novo. Com amor, seu filho. Naquele momento, soube que, independentemente dos desafios que ainda viríamos a enfrentar, algo fundamental havia sido restaurado entre nós. Não a relação idealizada e perfeita que talvez nunca tenhamos tido, mas algo novo, construído sobre alicerces mais sólidos de honestidade, limites saudáveis e um amor que sobreviveu à mais severa das tempestades. Quando olho para trás e recordo toda essa jornada que compartilhei com vocês hoje, meu coração ainda se aperta, mas de um jeito diferente. Não mais com aquela dor aguda de quem perdeu um filho para o vício, mas com a serenidade de quem enfrentou a pior tempestade e conseguiu, contra todas as probabilidades, encontrar um porto seguro. Nunca imaginei que minha vida aos 67 anos seria assim. Depois de perder meu Antônio, achei que meus maiores desafios já tinham ficado para trás. Como estava enganada. Ver meu próprio filho, aquele bebê que embalei em meus braços, transformar-se em um estranho movido pelo desespero do vício, foi a maior provação que já enfrentei. Os cartões bloqueados, as ameaças, o medo de perder minha casa, tudo isso parecia o fim de uma história. Mas, na verdade, era apenas o começo de outra. Lembro do dia em que ele me ligou, furioso por não conseguir usar meus cartões. "Velha idiota!" ele gritou. Palavras que cortaram mais fundo que qualquer faca. Naquele momento, tomei a decisão mais difícil que uma mãe pode tomar. Escolhi enfrentar meu próprio filho para salvá-lo. Preparei uma surpresa para quando ele chegasse ameaçando me agredir. Não uma emboscada qualquer.
mas um ato de amor na sua forma mais dura e verdadeira. Quando Joaquim entrou pela porta daquele apartamento e encontrou não apenas sua mãe idosa, mas também sua irmã Bianca, o sargento Maurício, o advogado Leonardo e a psicóloga Regina, vi em seus olhos algo que há muito tempo não via: reconhecimento. Como se, por um breve momento, ele tivesse acordado do pesadelo que vivia e percebido o quanto havia se perdido de si mesmo. A internação na Clínica Recomeço não foi o fim, mas um novo começo. Aqueles 3 meses transformaram não apenas Joaquim, mas a todos nós. Bianca, que havia vendido seu carro e abandonado sua vida em Florianópolis para me ajudar. Eu, que precisei aprender a estabelecer limites depois de uma vida inteira cedendo. E principalmente meu filho, que encontrou na marcenaria não apenas uma habilidade, mas uma metáfora para sua própria reconstrução. A pequena caixinha de madeira que ele me deu, com aquele bilhete simples mas profundo, para guardar suas joias quando puder comprá-las de novo. Com amor, seu filho. Guardo até hoje como meu bem mais precioso. Não pelas safiras que um dia voltarei a ter, mas pelo significado daquele gesto. A promessa silenciosa de reparação, o reconhecimento do dano causado, a esperança de um futuro diferente. Hoje, Joaquim está no 5º mês como estagiário na clínica. Já teve 2 recaídas menores, momentos de fraqueza que ele mesmo reconheceu e buscou ajuda antes que se transformassem em desastres. A estrada da recuperação não é uma linha reta, mas um caminho sinuoso com altos e baixos. O importante é a direção geral, e essa tem sido consistentemente para frente e para cima. A cada visita que faço à clínica, vejo mais do meu filho verdadeiro emergindo das sombras do vício. Seu rosto recuperou a cor. Seus olhos têm novamente aquele brilho curioso que tinha quando criança. Nas oficinas de marcenaria, observo escondida como ele ajuda pacientemente os recém-chegados, partilhando não apenas técnicas, mas também esperança, aquele combustível essencial para quem precisa reconstruir uma vida do zero. Bianca e ele estão lentamente reconstruindo o vínculo fraterno que quase se perdeu. Nas videochamadas semanais, conversam sobre assuntos simples: o tempo em Porto Alegre, as novas receitas que aprendi, o gato que minha filha adotou. Pequenos fragmentos de normalidade que, unidos, começam a formar um novo mosaico familiar. Quanto a mim, voltei a viver, não apenas a existir, como fazia nos anos sombrios em que vivia em função das crises de Joaquim, mas realmente viver. Retomei o voluntariado na biblioteca, onde leio histórias para crianças 2 vezes por semana. Juntei-me a um grupo de tricô no centro comunitário. Ocasionalmente aceito os convites de Antônio do 402 para um cinema ou um café no centro. As dívidas ainda existem, claro. Levará anos até que tudo seja quitado. Mas o banco renegociou os termos, graças à intermediação de Leonardo. E minha casa está segura. Joaquim cumpre religiosamente seu compromisso de transferir parte do salário para minha conta. Não é muito, mas é o símbolo da responsabilidade que ele finalmente abraçou. Mais importante que o dinheiro, porém, é a paz que voltou a habitar meu coração. Não tenho mais medo de atender o telefone. Não me sobressalto a cada campainha. Não escondo objetos de valor quando recebo visitas. São pequenas libertações que, somadas, representam uma revolução silenciosa na minha qualidade de vida. Esta história que compartilhei com vocês hoje não é sobre vício, fraude ou traição familiar. É sobre amor. Não o amor cego e permissivo que alimenta dependências, mas o amor lúcido e corajoso que estabelece limites, que confronta quando necessário, que às vezes dói para poder curar. Se você está assistindo a este vídeo e se identifica com minha história, quero que saiba: você não está sozinho. Há milhares de mães, pais, irmãos, filhos, enfrentando batalhas semelhantes neste exato momento, batalhando contra a culpa, a vergonha, o medo, a incerteza, querendo ajudar sem saber como, amando intensamente alguém que parece determinado a se autodestruir. Minha mensagem para você é simples: há esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a situação parece irreversível, há um caminho de volta. Não é fácil, não é rápido, não é garantido, mas existe. E às vezes, como descobri,
O primeiro passo deste caminho é justamente dizer não para quem sempre dissemos sim. Gravar este vídeo não foi fácil para mim. Expor feridas tão íntimas, reviver momentos tão dolorosos, compartilhar fraquezas e erros que cometi como mãe. Mas se minha experiência puder ajudar mesmo que uma única pessoa a encontrar forças para enfrentar sua própria batalha, cada lágrima derramada nesta gravação terá valido a pena. Quero agradecer a vocês que assistiram até aqui, que dedicaram seu tempo a ouvir o relato de uma senhora de 67 anos sobre sua jornada mais difícil. Peço que deixem nos comentários de onde vocês são. Sempre fico curiosa para saber de quantos lugares diferentes nossas histórias conseguem alcançar. Contem também se já vivenciaram algo parecido, se estão passando por isso agora, ou se conhecem alguém nessa situação. Se este relato tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal Vovó Lembrou. Temos novas histórias todos os dias, relatos reais de pessoas comuns que enfrentaram desafios extraordinários e encontraram forças onde achavam que não existia mais nada. Um simples like ajuda nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir estas mensagens de esperança. E se você puder, considere contribuir com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter este canal ativo. Produzir esses vídeos diários exige muito trabalho, dedicação e recursos. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar levando essas histórias verdadeiras e emocionantes para tantas pessoas que se sentem sozinhas em suas lutas. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir esta mensagem hoje. Às vezes, saber que outra pessoa passou pelo mesmo calvário e encontrou um caminho de saída pode ser exatamente o impulso necessário para dar o primeiro passo. Obrigada por me ouvirem, por me permitirem desabafar, por fazerem parte, mesmo que à distância, do processo de cura da minha família. Voltarei em breve com mais histórias do meu coração para o de vocês. Até lá, cuidem-se e lembrem-se, enquanto há vida, há esperança. E enquanto há esperança, há possibilidade de recomeço.